Saudações, espartanos e espartanas, cientistas e criadores da sua própria realidade. Gabriel Menezes falando, e certa vez me perguntaram nas minhas redes sociais por que as pessoas se afastam. E eu fiquei me perguntando qual será o principal motivo pelo qual as pessoas se afastam. É claro que existem muitos motivos, mas o principal motivo que eu tenho observado é que as pessoas mais deduzem do que se comunicam e dialogam. Nós temos tido muitas tretas ultimamente nas redes sociais. Cada um no seu mundo, com a sua própria perspectiva da sua realidade, a partir dos seus filtros de julgamento, e a partir deste ponto de vista carregam as suas próprias verdades. Daí vem um outro universo, com a sua imponente verdade também. Uma verdade tão dele, tão profunda, tão grande, que se choca com a dos outros. Eu carrego a minha verdade, você carrega a sua verdade. A maneira como você vê o mundo foi a maneira pela qual você foi programado a ver. Você foi educado ou até adestrado. Você vê o mundo através daquilo que você aprendeu, do que você viveu, do que você sentiu e do que você experimentou. Logo, a partir desse ponto de vista, essa é a sua verdade, porém essa verdade é limitada, porque não existe uma verdade absoluta. Logo, esses mundos se chocando com as suas ideologias, sejam elas de gênero, sejam elas ideologias religiosas ou ideologia de sexo, não importa, acabou criando-se muitos conflitos ultimamente nas redes sociais. Eu estou aqui apenas como um mediador para gerar a consciência nas pessoas que buscam a iluminação, que buscam despertar para o fato de que a minha verdade não pode subjugar a verdade do outro. Eu não posso simplesmente empurrar a minha verdade goela abaixo. Eu não posso empurrar as minhas ideologias, as minhas ideias e a minha visão de mundo dentro da garganta do outro à força. Logo, é muito importante o diálogo. Por isso que as pessoas se afastam, por isso que as pessoas brigam, porque elas mais deduzem do que dialogam. Então, se nós começamos a discutir sobre algo que pode se chocar com a verdade do outro, onde se o cara votou no candidato X, Y, Z, ou ele era fascista, comunista, ou socialista, ou corrupto, ou ladrão, ou branco, ou vermelho, ou azul, ou preto, enfim. Ou seja, as pessoas rotulam as outras, sem conhecer a fundo o outro, sem dialogar, sem debater, acima de tudo, aprendendo a ouvir, acima de tudo, se abrindo para entender o mundo do outro sem julgamentos. Porque assim, esses conflitos não haveriam. Portanto, é muito importante a gente parar de deduzir, parar de rotular e julgar o outro por conta de uma fração de informação, por conta de uma frase mal elaborada, por conta de uma questão que foi dita no momento de rompante, porque todos nós somos falhos também e todos nós cometemos erros. Consideravelmente, esse é um fator humano, onde na nossa própria falha nós acabamos reagindo pelos nossos instintos mais básicos e primitivos de sobrevivência. Então, quando estamos estressados, somos reativos e não ativos. Logo, podemos falar coisas, expressar coisas que não condizem também, muitas das vezes, com a nossa verdade, com a nossa realidade interna. Só que logo, quando nós recebemos algo desse tipo, que conflita com aquilo que a gente acredita, logo deduzimos, logo julgamos o outro. Fora o fato de que quando não há diálogo, você conhece uma pessoa no seu trabalho,
na sua escola, na sua faculdade, e você olha para aquela pessoa e julga aquela pessoa pela sua aparência, e a partir daquela aparência, se aquela aparência não condiz com aquilo que você é, com aquilo que você vive, com aquilo que você acredita, ou a aparência daquela pessoa afronta alguma ideologia sua, você logo deduz que aquela pessoa é XYZ. E aí aquela pessoa XYZ acaba sendo julgada por você sem nem mesmo haver um diálogo. Muitos relacionamentos entre amigos também acabam não em conflitos, mas na falta de diálogo. Porque, de repente, algum amigo ou colega seu começa a divulgar a sua opinião nas redes sociais, você olha e começa a deduzir que ele é da bandeira tal, da bandeira Y, ele é XYZ. E daí você começa a se afastar daquela pessoa, justamente porque falta o diálogo. Então é muito importante entender o que é o diálogo. E a própria semântica da palavra já diz, de dois, diálogo, ou seja, troca, onde duas pessoas falam e conversam, só que enquanto uma fala, a outra precisa ouvir, e vice-versa. A verdade é que o nosso ruído interno é tão alto que muitas vezes nós temos mais para falar do que para ouvir. Logo, muito comum ocorrer o monólogo, que é aquela pessoa que só fala. E você começa a ficar enfadado, chateado, incomodado com aquela pessoa e começa a se afastar também. Novamente, a falta de diálogo. Então, esses são os principais motivos pelos quais as pessoas acabam se afastando. E o princípio fundamental de tudo isso é porque falta o diálogo. Essa troca real, onde estamos de verdade nos permitindo a ouvir o outro de coração e mente aberto, sem julgamentos, sem rótulos, sem deduções. E a partir dessa troca, o mundo começa a florescer com novas ideias, pessoas aceitando as diferenças entre as outras, porque o extremismo não pode ser combatido com extremismo. O ódio não pode ser combatido com o ódio. Precisamos mudar a nossa sociedade a partir da perspectiva da compreensão, a partir da perspectiva do amor incondicional. Então, se permita dialogar mais, deduzir menos, julgar menos. Ouça as pessoas com o seu coração e com a sua mente aberta. E permita se envolver nessa troca de ideias, nesse florescimento do pensamento que está acontecendo diante das diversas mudanças essenciais e fundamentais que estão acontecendo na nossa sociedade. Nós devemos debater e discutir sim, mas devemos fazer isso com sabedoria. Devemos usar a nossa sabedoria inata, a nossa centelha divina, que é amor puro, uma energia, uma vibração que abraça tudo e a todos, porque afinal de contas, nós não estamos sozinhos, pois somos todos um. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Me ajuda a compartilhar esse trabalho, essa corrente do bem, compartilhando os meus vídeos, inscrevendo-se no meu canal, dando um joinha, uma curtida. Não deixe também de entrar para a nossa lista VIP de transmissão, que nós temos tanto no Facebook pelo Messenger, através do nosso robô, e também pelo WhatsApp. Tudo automático, onde você vai receber em primeira mão todo o nosso conteúdo ao longo das semanas. Então é isso, mais uma vez muito obrigado e nos vemos no nosso próximo conteúdo.